Boa noite a todos, mais um programa no Templo de São Paulo. Estamos aqui hoje para falar mais uma vez sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção a Deus. Buscamos Deus, o caminho para chegar a Deus, para nos conectar com Ele e algum dia amarmos Ele puramente, que é a meta última da vida, e com isso iremos morar com Ele no mundo transcendental. Então o tema hoje é: o que você quer de Deus? Essa é uma pergunta que temos que fazer para nós mesmos. O que eu quero de Deus? Por que eu busco Deus? Por que eu rezo para Deus? Por que eu oro por Deus? Por que eu penso em Deus? Temos que refletir sobre isso. Existem 4 tipos, as Escrituras falam. Existem 4 tipos de pessoas que buscam Deus. 4 tipos de motivos que levam a pessoa a buscar Deus. O primeiro motivo, e acho que o maior número de pessoas busca Deus, na verdade, porque está em dificuldades. Está aflita, a pessoa está muito aflita, está em dificuldades, vários tipos de dificuldades, com doença, problema familiar, enfim, uso de drogas. Quando eu digo drogas, álcool também é droga. Então, dificuldades no mundo material, e a pessoa vai buscar Deus. O outro tipo de pessoa que tem o objetivo de buscar Deus é aquele que quer dinheiro. Ele busca Deus para conseguir bens materiais, mais dinheiro, um bom emprego. Ele quer um carro novo, ele quer uma casa nova, ele quer uma casa na praia, ele quer um sítio com piscina, enfim, esse é o outro tipo de pessoa que busca Deus. E aí também tem a pessoa que busca Deus, o curioso. Ele fala: poxa, será que Deus existe? Todo mundo fala em Deus, será que Ele existe? Deixa eu buscar Deus, deixa eu ver essa filosofia, deixa eu ver a outra filosofia. É o outro buscador de Deus. E o quarto tipo de pessoa que vai buscar Deus, ele tem o objetivo de buscar Deus, por quê? Porque ele já vem com mérito espiritual das vidas anteriores, ele sabe que Deus é a suprema personalidade, que Deus é único, ninguém nunca vai ser Deus. Algumas filosofias, Mayavadis, acham que vão se tornar Deus, mas nós nunca vamos nos tornar Deus. Nós somos uma centelha de Deus. Nós somos uma parte da energia marginal dele. O que significa a energia marginal? A energia que envolve ele. Nós somos uma partícula, uma centelha disso. A alma sempre existiu e a alma nunca vai deixar de existir. A alma não morre, porque a energia de Deus nunca vai morrer. Nós somos uma parte dela. Uma parte ínfima, mas somos uma parte da energia marginal de Deus. Então, a alma sempre existiu, a alma nunca vai deixar de existir. O Bhagavad Gita, essa escritura sagrada que tem mais de 5.000 anos, o próprio Deus, a suprema personalidade, Krishna, fala para o seu devoto e amigo Arjuna toda a teoria, explicando o que é a consciência de Deus, o que é a consciência de Krishna. Então, através de uma batalha, tudo, se alguém já leu, se quiser fazer alguma pergunta, também pode fazer sobre isso. Mas, essa é a quarta pessoa, é um sábio, a pessoa já vem com essa bagagem e ele vai continuar o processo de busca a Deus nessa vida. Mas qualquer um desses 4 motivos, mesmo que o motivo seja buscando Deus por alguma dificuldade, ou por dinheiro, ou por curiosidade, você pode chegar a Deus, você pode atingir amor puro por Deus, você pode viver com Ele na próxima vida, ou nas próximas, não sabemos quantas vidas, depende do nosso empenho, da nossa entrega ao processo, mas podemos chegar todos ao mesmo lugar. Mas temos que ter quem para chegar nesse lugar? Um mestre espiritual puro, um devoto puro de Deus. Se tivermos um devoto puro, sem nenhuma perda de foco,
que nos oriente para buscar Deus, para fazer a prática, para se conectar com Deus, você pode ter o caminho aberto. Mas temos que praticar o que o devoto fala. Não adianta somente termos um guru, né? Na Índia é chamado guru, o devoto de Deus, o mestre espiritual na Índia é chamado de guru. Aqui no Ocidente se fala guru, mas a pronúncia correta é guru. Então, temos que ter um mestre espiritual que vá nos oferecer uma prática para nos conectar com Deus. A conexão com Deus não é buscarmos, se alguém está lhe oferecendo algo material, se alguém está lhe oferecendo uma filosofia que para se conectar com Deus somente para pedir algo material para ele, isso não vai levar a Deus. Ele pode até lhe dar o que você está pedindo, material. Deus até pode lhe dar, porque ele não dá para todos. Todos pedem, mas poucos conseguem, alguns conseguem. Por que isso? Porque Deus vai lhe dar de acordo com o seu mérito. E o que significa esse mérito material? O karma. Se você tem um karma bom e você pede para Deus, Deus vai lhe dar. Mas você pedindo ou não, ele vai lhe dar. Tudo depende das ações anteriores. Então estamos colhendo o que plantamos nas vidas anteriores. Tudo que colhemos hoje, o bom e o ruim, a dificuldade e a alegria, tudo está relacionado ao que fizemos nas vidas anteriores. Aí eu vou dar o exemplo, fazer a analogia com o pássaro. O pássaro também tem karma, o pássaro tem alma, tudo tem alma. Até um átomo tem alma. Tudo no universo material tem alma. E o pássaro também tem karma, o cachorro tem karma, o gato tem karma, qualquer animal, qualquer planta, qualquer coisa, qualquer ser vivo tem karma de vidas anteriores. Então, vamos pegar o exemplo do pássaro. O pássaro, ele levanta de manhã, ele não sabe onde ele vai comer, não é como nós, que temos já um reservatório na nossa casa de comida, que vamos no supermercado comprar. Não, o pássaro, ele não acumula. O pássaro, ele sai de manhã, ele levanta, ele acorda, aí ele vai comer, ele vai tomar água, ele vai procriar para perpetuar a espécie, ele vai se defender do predador, e amanhã ele faz a mesma coisa, e no outro dia ele faz a mesma coisa, e no outro dia ele faz a mesma coisa, até o dia que ele vai morrer, abandonar o corpo. A alma que está naquele pássaro vai sair daquele pássaro. E aí o corpo morre. Quando a alma sai do corpo, o corpo morre. De qualquer espécie acontece isso. Então o pássaro, Deus está dando tudo para ele, de acordo com o mérito dele, de acordo com o karma dele. Eu peguei o exemplo do pássaro, mas pode ser qualquer outro ser. Então, por que alguns pássaros fazem o ninho na época de procriação? Ele faz o ninho num local. E de acordo com o karma dele e o karma dos filhotes que vêm, filhos dele, porque tudo está relacionado, o pai, a mãe e o filho, está tudo relacionado. De repente vem uma tempestade, um vento forte e derruba o ninho dele, já com os filhotes nascidos. Claro que o pássaro ficará triste. O pássaro também tem sentimento, não é só ser humano. O animal também tem sentimento. Por que caiu o ninho dele e morreram os filhotes dele? Porque era o karma dele também. Era o karma daquela fêmea, do macho. Quando algumas espécies de pássaros, o macho acompanha, inclusive ele ajuda a alimentar os filhotes. Então, tudo que acontece na vida material, bom e ruim, está relacionado ao karma. Se algum mestre espiritual, você segue alguma filosofia, enfim, e alguém está te prometendo algo material, isso não é real. É um equívoco. E Deus fala nas escrituras que nós seguimos. Tudo que eu estou falando aqui está relacionado ao que eu sigo, aos Vedas, Bhakti Yoga, o caminho da devoção a Deus. O que quer dizer Bhakti Yoga? Bhakti quer dizer devoção. B-H-A-K-T-I, Bhakti, quer dizer devoção.
Yoga é conexão. Então, o que significa isso? Bhakti Yoga. A conexão da alma com Deus. Através do quê? Do serviço a Deus. E Deus fala nas escrituras que nós seguimos. Se você me pedir algo material, eu até lhe darei. Mas eu esconderei a devoção de você. Ele afastará a devoção, ele afastará a fé nele, a fé para conseguir amor por ele. Se você deseja algo material dele, ele vai lhe dar de acordo com o seu mérito. Então, o que queremos de Deus? Queremos a conexão com Deus, religião é religar, queremos a religação com Deus, queremos algum dia amar a Deus puramente, queremos viver com ele no mundo transcendental, ou queremos somente pedir algo material quando estamos em dificuldades. Ou, às vezes, nem estamos em dificuldades, mas desejamos ter um carro novo, um carro importado, uma casa nova, bonita, trocar os móveis, um emprego melhor para ganhar mais dinheiro, uma boa saúde para poder passear. É isso que desejamos? Ou desejamos a conexão com Deus? Então, temos que fazer essa reflexão. Buscar a Deus por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Porque amanhã é o aparecimento de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Amanhã é um dia muito, muito, muito auspicioso. Deus veio para a Terra há 5.000 anos, pouco mais de 5.000 anos. Tem outras filosofias que ele manda os seus messias, ele manda, como no cristianismo, ele mandou seu filho, enfim... Buda, né, o budismo, ele mandou um avatar dele, ele mesmo, na verdade, veio na forma de um avatar. Então, Krishna veio ele mesmo há 5.000 anos atrás, um pouco mais do que isso, na outra era. Hoje estamos em Kali Yuga, ele vem do Apari Yuga. E por que Krishna veio há pouco mais de 5.000 anos atrás? Na forma de Krishna mesmo. Porque o Bhagavad Gita fala, toda vez que a religião está sendo corrompida, deturpada, a irreligião está dominando a religião, Deus, ele mesmo vem, ou ele manda um mensageiro dele, ele manda um representante dele, para restabelecer, para tirar o equívoco. Então amanhã é um dia muito auspicioso, o aparecimento de Deus, a suprema personalidade de Deus. Porque Deus vem de várias formas, ele vem de várias formas, é chamado avatar. Várias expansões de Deus vêm para a Terra. De milhares e milhares de anos, em milhares e milhares de anos ele aparece. Há 5.000 anos ele apareceu, há 535 anos atrás ele apareceu novamente. Na forma de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. O que quer dizer esse nome? Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu, Maha é grande, Prabhu é mestre. Então é o grande mestre. O que é Chaitanya? Chaitanya quer dizer consciência. Então é o grande mestre da consciência de Krishna, do Senhor Krishna. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. E o que Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu veio nos dar há 535 anos atrás? Ele veio nos dar a religião dessa era, a prática devocional da era que vivemos hoje, que é a era da Querela, a era da desavença, que é chamada Kali Yuga em sânscrito. E qual é a prática principal dessa era? Falar sobre Deus. É o que ele mais gosta, falar sobre Deus e cantar os seus nomes. Através do som dos seus nomes, quando cantamos, em voz alta ou em silêncio, mas em voz alta é mais poderoso, porque beneficiamos todos que estão ao nosso redor. Não só nós, mas a todos que estão. Se você cantar esse mantra, Mahamantra Hare Krishna, em voz alta, o seu cachorro se beneficiará, porque tem uma alma lá, naquele corpo de cachorro. A sua planta da sua casa se beneficiará. Todo átomo que tem na sua casa se beneficiará. De que forma eles se beneficiarão? Com a limpeza da alma, porque esse mantra, ele limpa a alma.
Eu vou colocar aqui um mantra, Hare Krishna, Maha Mantra, o grande mantra dessa era, é o Dharma, é a religião dessa era. Vai ser postado aí a letra dele, são 3 palavras muito fáceis, Hare Krishna e Rama. O Hare é H-A-R-E, mas o H se lê Ha, Hare. E o Rama escreve Rama, mas se lê Rama. Então o mantra é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vai ser postado aí nos comentários. Todos cantem junto, porque quando cantamos esse mantra, limpamos a alma. Limpamos a alma do quê? A alma está suja? Sim, a alma está equivocada. Qual o equívoco maior da alma? Que nós somos esse corpo. O equívoco maior da alma é que nós somos o corpo. Nós não somos o corpo, nós somos a alma. Quando a pessoa fala, o meu corpo, mas quem que é o dono do corpo? O meu corpo. Se você é o corpo, como que você fala o meu corpo? A minha perna. O meu corpo. A alma está no corpo. Ela é a dona do corpo. Esse corpo é temporário. Quando abandonarmos esse corpo, daqui 10, 20, 30, 40, 80 anos, 100 anos, não sabemos. Pode ser daqui um segundo. Não sabemos a hora que vamos abandonar esse corpo. Vamos passar um tempo sem um corpo material, depois adquiriremos outro corpo material. Qual vai ser o próximo corpo? Depende do que fizermos nessa vida e nas anteriores. Você adquirirá um corpo de acordo com o que você fez. Por quê? Para cumprir a reação do que você fez. E o mérito espiritual também, se você serviu Deus. Se você falou sobre Deus para os outros, se você cantou esse mantra, escutou esse mantra, você vem com mérito espiritual. Você é uma moedinha por dia na caderneta de poupança eterna, porque a alma é eterna. Quanto mais você escutar esse mantra, mais você falar de Deus, mais aumenta a sua poupança eterna, o mérito eterno. Então temos que colocar um pouco da nossa energia, no início um pouco, depois vai aumentando, aonde? Na nossa alma, porque nós não somos o corpo. Se colocarmos toda a energia nossa no nosso corpo, ou no corpo de quem vive próximo de nós, como a família, ganhando dinheiro, comprando bens, isso e aquilo, quando abandonarmos esse corpo, não levaremos nada para a próxima vida. Se fizermos o serviço a Deus da forma correta, levaremos o mérito espiritual. Então temos que ter a consciência de Deus, a consciência de Krishna, que o serviço é para Deus. Temos que dar a energia para Deus. Quantos minutos por dia nós damos para Deus? E dando para Deus, estamos fazendo para a nossa alma. Quantos minutos nós nos dedicamos à nossa alma e quantos minutos nós nos dedicamos ao nosso corpo? Temos que analisar isso. No final do dia, fazemos essa questão. Quantos minutos eu dei para... Hoje eu dei tudo para o meu corpo. Trabalhei, ganhei dinheiro, comi isso, aquilo, fui no cinema, assisti TV, assisti o jogo de futebol, tudo para o meu corpo e para a alma, o que você deu. Como que daremos algo para a alma? Falando sobre Deus para os outros, cantando esse mantra, oferecendo água para Deus, oferecendo uma flor para Deus, oferecendo uma fruta para Deus. Deus não precisa de nada, Ele não precisa de flor, Ele não precisa de fruta, Ele não precisa de água, porque Ele toma água, Ele come a fruta, Ele tem flores no mundo inteiro. Ele é o dono de tudo. Se tem alguém que é o dono de tudo, todo mundo fala, aquela pessoa mais rica do mundo, nossa, agora a fortuna maior, acho que é do dono da Amazon, né? Me falaram, isso, aquilo. O que significa isso perante Deus? Deus é dono de todas as galáxias. Hoje a ciência sabe que existem milhares de galáxias, milhares de planetas. Deus é o dono de tudo. O que é o dinheiro que tem uma pessoa aqui no mundo material? É insignificante perto de Deus. Ele não precisa de comer, como eu falei, não precisa de flor, não precisa tomar água, nem um suco.
Mas se você oferecer isso para ele, ele aceitará. Por quê? Porque você está fazendo isso com o coração, com amor. Só tem uma forma de amar a Deus, servindo ele. Como que a mãe ama tanto o filho? Porque ela serve ele desde o ventre dela. O filho está no ventre, quando ela descobre que está grávida, ela vai ter um monte de restrições. Se ela fuma, ela vai parar de fumar. Eu estou falando de pessoas que gostam do filho, mesmo no ventre, pessoas que têm a consciência, não vão fumar, não vão usar droga enquanto estão grávidas. Ela começa a cuidar do filho já desde essa época, ela vai se alimentar melhor, ela não vai ficar tão estressada, porque ela sabe que o estresse passa para a criança. Então a mãe já começa a servir o filho desde antes de aparecer para nós, aos nossos olhos. Aí o filho nasce, ela vai ter o maior carinho em amamentar o filho, e limpar o filho, e trocar a fralda, e dar a comidinha quando começar a comer. E isso vai criando um vínculo cada vez mais forte. Servir, servir, servir. Com Deus não é diferente. Se formos servir Deus, quanto mais servimos Deus, maior o amor aumenta. Claro que é irrisório o amor que temos por Deus. É dito nas Escrituras que se tivermos uma gota, um fragmento de amor puro por Deus, ele nos leva, ele nos tira desse corpo imediatamente e leva para nós vivermos com ele no mundo transcendental eterno. O mundo transcendental é o plano eterno. Todo mundo aqui na Terra, o ser humano pelo menos, ele faz de tudo para ter uma boa saúde e viver mais tempo. Pratica esporte, come a alimentação correta. Está errado isso? Não, não está errado. Porque a nossa alma habita esse corpo hoje. Mas o ser humano quer viver cada vez mais. O ser humano busca a eternidade aqui nesse plano. Não existe isso. Algum dia abandonaremos esse corpo. Algum dia a alma sairá daqui. Quando acabar esse karma que viemos cumprir nessa vida, sairemos desse corpo. A alma sairá desse corpo. Então, o mundo transcendental é um lugar eterno. A alma atingindo aquele plano nunca mais sairá de lá. Outra coisa, todo mundo busca felicidade aqui no mundo material. Claro, todo mundo quer ser feliz, mas a felicidade aqui no mundo material é muito temporária, é muito pequena, é um ciclo de felicidade e tristeza, uns mais felizes, outros mais tristes, mas é o mundo da dualidade, o mundo material é o mundo da dualidade, um dia está frio, outro dia está calor, um dia chove, um dia está sol, você está triste, você está alegre, é o mundo da dualidade. O mundo transcendental com Deus não existe dualidade. Lá todo mundo está o tempo todo feliz. E de que forma? Servindo Deus. A felicidade ela vem com a limpeza da alma, porque a alma está equivocada. A alma acha que é o corpo, por isso que ela dedica tudo ao corpo. Qual o empresário, qual a pessoa que tem muito dinheiro, que é uma pessoa inteligente, que coloca toda a energia dela em algo que vai falir? Quem compra todas as ações, todo o seu dinheiro, coloca numa firma de que daqui 30, 40, 50, 80 anos vai falir? Ninguém. Ninguém pega todo o dinheiro que acumulou na vida e coloca em alguma empresa que vai falir algum dia. E nós fazemos isso no corpo agora. Nós colocamos tudo para o corpo. Tudo na matéria, mas algum dia sairemos desse corpo. Esse corpo é temporário. Então é uma prática inteligente, é começarmos a colocar em outro lugar a energia. E aonde será colocada essa energia? O nosso tempo, pode ser dito em tempo também, não energia. De 24 horas, vamos colocar um pouquinho desse tempo, para quê? Para servir Deus. O que custa pegar um copo de água e oferecer para Deus antes de tomar? Em pensamento mesmo. Num templo como aqui, tem regras, temos que cantar mantra, tem que fechar o altar para Deus comer, para tomar água, enfim. Mas em casa não. Você pega um copo de água antes de tomar, ofereça para Deus em pensamento, de olho fechado, de olho aberto, falando em voz alta, em pensamento, não importa. Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com a vontade que você tem de servir Ele. Você pensou nele antes de tomar a água. Você vai comer uma fruta,
pense nele, descasque ela, lave bem, como para todos nós, lave bem, descasque, ou não descasque, quem gosta de comer fruta sem descascar, antes de comer a fruta, ponha no prato e pense ou fale, Deus aceite antes, e aí coma. Isso é serviço a Deus também. Então, se queremos Deus, por que queremos Deus, como eu falei? A parte material, ele vai lhe dar o que você merece. Ninguém tem o que não merece. Ninguém. Tudo que temos na vida material é merecido. Fizemos em vidas anteriores algo para estarmos nessa vida cumprindo isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Depois da pergunta que eu vou responder, vou colocar o Mahamantra Hare Krishna. Eu falei que ia colocar e comecei a falar, e aí perdi o fio da meada, mas agora voltou. Quando acabar a pergunta, eu vou colocar o Mahamantra que limpa a alma. É o melhor mantra que existe. Hoje, existe a moda do mantra, todo mundo, o mantra. A pessoa não sabe o que quer dizer mantra. Mantra é uma palavra sânscrita, do idioma sânscrito. São duas palavras juntadas em uma só. Manasa quer dizer mente. Então o man é de manasa, quer dizer mente. E quer dizer trayati, é libertar, anular. Então o mantra ele liberta a mente do quê? Do pensamento. Hoje pensamos o dia inteiro, não existe como ficar sem pensar. Algumas filosofias pregam para você ficar lá, quietinho, sem pensar, é impossível. Na era que vivemos hoje, isso é escrito há 5.000 anos atrás, já foi escrito isso. Em Kali Yuga, hoje é impossível ficar sem pensar. Eu tentei durante 7 anos, eu fazia parte de um grupo, de uma filosofia, não vou falar o nome, mas tentei e é impossível. Você começa a doer as costas, começa a coçar a cabeça, você fica procurando barulho, se vem um mosquito, se vem isso, se vem aquilo, dói a coluna, dá coceira, e você fica, não posso pensar, você já está pensando o que não pode pensar. Então nessa era, isso daí era em milhões de anos atrás, era possível, hoje não. Então o mantra, cantando o mantra, você anula a mente, você foca, e o canto do mantra constante, principalmente esse, que é o melhor mantra que existe nessa era, você vai começar a libertar a mente, não só quando canta o mantra, mas depois. E esse mantra vai lhe dar mais humildade, você vai ficar mais humilde, você não vai ter mais aquela arrogância. Todo mundo tem um pouco de arrogância. Se a pessoa falar, eu não sou arrogante, ela tem o ego por trás que não permite que ela admita que ela é arrogante. Porque não é só arrogância, né? Então, esse mantra vai oferecer a água, oferecer a fruta, vai fazer com que você seja mais humilde, mais tolerante. A tolerância é o principal. Não conseguimos nem conviver no mundo material sem tolerância. E a tolerância é o reservatório, a humildade é a tolerância e dar respeito aos outros e honra sem querer em troca. É muito fácil você respeitar alguém que te respeita, mas alguém que não te respeita, você não quer respeitar a pessoa. Você fala, não, vou pagar com a mesma moeda. Não, não é assim. Se você quer elevação espiritual, não é assim. Não temos que pagar com a mesma moeda. Temos que ser superior, porque vamos nos abaixar ao nível do outro que nos ofende. Jesus Cristo, se eu não me engano, falou, se alguém lhe bater, dê outra face. Então, essa filosofia é a consciência de Deus, e Deus distribuiu isso para todos, para o cristianismo, enfim, para todos. Vemos de forma diferente, mas a palavra de Deus é uma só. Não existe duas teorias de Deus, duas palavras de Deus. A palavra de Deus é uma só. O que muda é a interpretação da pessoa, do mestre que está lá organizando a missão, do profeta que veio. O que muda é isso, mérito espiritual, porque ninguém tem um mérito espiritual igual ao outro. Se eu der um livro, ou qualquer livro espiritual para você ler, se pegar 10 pessoas diferentes, cada uma vai interpretar de uma forma. Porque a escritura,
Deus se revela de acordo com o mérito de cada um. Então, quanto mais limparmos nossa alma, mais Deus se revelará para nós. O conhecimento se revelará para nós. Não é somente estudando. Podemos estudar e interpretar erradamente. Vamos responder a pergunta, então. Vocês me perdoem que eu leio muito devagar, erro as palavras às vezes ao ler, porque eu tenho problema visual, um problema sério visual, meu karma ruim, mas não importa, o karma ruim ou o karma bom, temos que servir Deus. Eu estou tentando servir Deus aqui, porque o meu mestre pediu. Então, eu estou tentando servir Deus. Então, vocês vão ter que ter paciência comigo, tolerância, porque eu leio muito devagar. Então, a pergunta é a pergunta do YouTube. É a Érica. A Érica, se eu não me engano, já fez perguntas aqui em outras semanas. Ela fala o seguinte: meu filho não acredita que existe Deus. Já fiz de tudo, mas ele se nega a acreditar. Ele chama Maicon Augusto Tavares Demacena. Nossa, ele tem bastante nome, né? Tem 12 anos. O que devo fazer para ele acreditar? Então, Érica, cada um tem um mérito espiritual. Se você acredita, não significa que o seu filho tem que acreditar. Talvez algum dia caia a ficha e ele veja que Deus realmente existe. Mas a pessoa nessa idade, 12 anos, normalmente é difícil a criança de 12 anos, né, pré-adolescente, que está seguindo uma filosofia, somente se os pais são muito religiosos. Mas também não significa que os pais religiosos vão ter um filho religioso. Nada, não significa. Isso não é genético. A alma dele tem um nível de mérito espiritual. Mas o que você pode fazer, eu não sei se ele está assistindo agora com você, mas o que você pode fazer? Ofereça essa água que eu falei para Deus e dê para ele tomar. Porque é o remanescente de Deus, é como a hóstia do católico. Eu não sei a religião de vocês, cada um deve ter um sistema de colher o remanescente de Deus. O católico eu sei que é através da hóstia. Você pode oferecer água, fruta e dê para ele. Isso vai colocar a sementinha nele. Pode não desenvolver nessa vida, mas em alguma vida vai desenvolver essa percepção que Deus existe. Não tem como não acreditar em Deus se você começar a olhar a natureza. O corpo humano, se você entender um pouquinho de medicina, você vai ver que é impossível alguém criar um corpo humano. A teoria da evolução é totalmente furada. Porque os elementos se juntaram e com a mutação através do Sol, a radiação deu crossover, não sei se vocês conhecem genética, enfim, deu crossover no DNA, e aí a mutação, e aí foi indo e chegou no ser humano. Isso é impossível. Se você conhece um pouco de medicina, uma enzima que falta em você, que ela é defeituosa, você não tem e não produz, pode dar intolerância à lactose. Uma enzima. Se você tiver um dos 23 pares de cromossomos no DNA, um dos 23 que está invertido ou você não tiver, você tem uma doença, síndrome de Down. Como que o ser humano, alguém pode fazer algo do tipo? Ninguém consegue. O cientista, todo mundo acha o chip, né? Nossa, o chip, o computador, o iPad, isso, aquilo. Isso não se compara, por quê? Porque quanto mais você usa, mais estraga. A máquina, quanto mais você usa, mais estraga. Existe um desgaste do material. O ser humano não. Quanto mais você faz o trabalho nele, se você treinar... Eu estou falando isso porque eu também sou professor de educação física. Então, se você começar a treinar, o corpo fica cada vez mais forte. Tanto na parte muscular, como em alongamento, como em parte cardiovascular. O teu coração fica mais forte, ele bombeia mais sangue, com mais pressão, as artérias dilatam, enfim, existe um monte de benefícios. Nenhuma máquina faz isso. Como que você pode não acreditar em Deus? Quem que pinta? Tem algumas flores, alguns pássaros, que você olha, o pavão. Você acha que o ser humano conseguiria pintar o pavão, o que ele tem? Com aqueles detalhes de cores, tudo perfeito. Então é só pensar, como que não pode existir Deus? Mas nessa fase
deixa o tempo rolar, não adianta querer obrigar, faça o que eu falei, coloque esse mantra aqui, eu vou ligar agora, não se preocupa. Esse mantra aqui que eu vou tocar, eu posso passar para qualquer um que está assistindo ou não está assistindo, assistir depois. É só pedir no meu WhatsApp, eu passo exatamente esse som aqui. A pessoa canta bem, o instrumento é bem tocado. Então, o meu WhatsApp é 11 São Paulo 99576 0146. Vou repetir e vai ser colocado aí nos comentários também. 11 São Paulo 99576 0146. Me mande uma mensagem no WhatsApp. Se me ligar é difícil, porque normalmente eu estou ocupado durante o dia e à noite também aqui dando aula. Todo dia a gente dá aula. Às 20 horas começa a aula no canal, no Facebook do Templo e no Instagram do Templo. Também vai ser postado aí nos comentários. Todo dia às 20 horas tem aula, das 20 às 21, 21 e alguma coisa. E das 19 às 20 cantamos mantras. Vários tipos de mantra, não só esse que eu vou tocar. Eu faço uma cerimônia no altar para oferecer incenso para Deus, oferecer água, oferecer fogo, oferecer flor, oferecer um abano de pavão para refrescar Deus. Então, essa cerimônia é milenar da Índia. Se alguém tem curiosidade, ou não tem curiosidade, mas quiser participar dessa oferenda a Deus, entre em contato, clique no link do canal do Facebook, que vai ser postado aí. Todo dia às 19 horas começa. Então, mas não se preocupe, se o mérito dele é buscar Deus e acreditar em Deus, porque também não adianta somente acreditar em Deus se a pessoa não busca Deus. Ah, Deus existe algo superior, mas o que você faz por esse ser superior? O que você faz por ele? Você só acredita que ele existe, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Você tem que servir Deus. E conforme você vai servindo Deus, você vai compreendendo que não é só pedir para Ele algo material, como todos fazem, a maioria pelo menos, 99% ou mais. É servi-lo. Servi-lo. No canal do YouTube que temos todas as aulas anteriores, agora chegou a hora da propaganda, né? Então, no canal do YouTube temos todas as aulas anteriores e tem alguma das aulas lá que fala o que Deus gosta que nós façamos. Eu já falei o principal, é falar sobre ele, cantar esse mantra e escutar sobre ele, e escutar o mantra. Isso é o principal que ele gosta, mas tem outras coisas também que ele gosta. Vamos então agora, antes de responder a outra pergunta, senão vai acabar o templo, eu não quero invadir o templo do Hugo. Vamos cantar esse mantra, Maha Mantra Hare Krishna, todos juntos. O canto congregacional é muito mais forte do que o canto solitário. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama,
Então esse é o grande mantra da era que vivemos hoje. Cante esse mantra, escuta esse mantra. Você está cozinhando, você está lavando roupa, você está no ônibus, no metrô, hoje com o celular e o fone de ouvido, não vai atrapalhar ninguém, porque não devemos atrapalhar o ambiente, perturbar o ambiente. Você está no carro, no trânsito, está todo mundo nervoso, apertando a direção. Tem pessoas que apertam tanto a direção que fica a marca do dedo na direção, de tão forte aquele estresse, e aí acumula energia aqui, torcicolo, dor, enfim. Cante o Mahamantra, escute o Mahamantra no carro, em qualquer lugar. Você pode cantar esse mantra no banheiro, tomando banho, qualquer coisa que você faça. Ele vai limpar a alma, eu garanto isso. Não sou eu, na verdade, mas o mestre espiritual está falando. Deus mesmo veio e falou há 535 anos atrás. Cante esse mantra. Ele limpará sua alma, ele fará com que você enxergue que você não é o corpo, você é a alma. Que você tem que servir Deus, não pedir coisas para Ele. Mas isso é gradativo. É uma limpeza gradativa, progressiva, todo dia, todo dia, todo dia. Aqui tem uma pergunta da Vera Lúcia. Ela fala, boa noite. Quem entrou depois do programa, boa noite a todos. Minhas reverências completas a vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar falando, porque se vocês não estivessem escutando, eu não poderia fazer esse serviço para Deus. Então eu agradeço a todos que estão olhando, escutando. Toda terça-feira às 20 horas falamos no canal do Hugo. A oportunidade que ele nos deu de falar de Deus puramente, essa filosofia milenar da Índia. Então, a Vera Lúcia fala o seguinte, antes da refeição, qual seria a melhor oração? Então, Vera Lúcia, existe, como eu falei no templo, vários mantras, várias coisas, mas o importante, na sua casa, né? Não precisa fazer uma oração específica. Do seu coração, olhe para a comida e fale, Deus aceite, ou em pensamento, aceite antes de eu comer. E você comerá não só comida material com carboidrato, proteína e gordura. Você comerá a comida para o corpo e a comida para a alma. Isso alimenta a alma, por quê? Porque Deus provou antes. Só que tem algumas coisas, Deus não come carne. Deus não come carne, Deus não gosta da matança de animais. E quando eu digo carne, não é somente carne vermelha, boi, é porco, qualquer tipo de carne, peixe, Deus não aceita. Então, se você oferecer para ele não vai aceitar. Então, se tiver carne no prato, não ofereça, ele não vai aceitar. E ovo também. Ovo e carne Deus não aceita. Todo o resto ele aceita. Todo o resto ele aceita. A água, fruta, suco, água de coco, enfim, leite. Deus adora leite. Deus adora iogurte. Deus adora manteiga. Como eu sei isso? Ele deixou escrito. Ele falou para os seus associados, os seus devotos que escreveram. Ele falou o que ele gosta. Então não é importante o mantra, a oração, o importante é o seu coração, a sua vontade de servir Deus. Deus está vendo, porque Deus está, todo mundo fala, não faça nada errado que Deus vê. Deus vê o errado e o bom, Deus vê tudo. Porque Ele está olhando nós dentro do nosso coração. O coração mesmo, a bomba cardíaca. A alma está alojada no coração e Deus está olhando nós alojado lá também. Por isso que não adianta fazer a coisa errada e olhar do lado, ninguém viu. Não, Deus viu. Não adianta querer esconder a sujeira embaixo do tapete. Tem coisas que não falamos para ninguém, achamos que ninguém sabe. Mas Deus sabe. Quando fazemos algo errado, Deus sabe. Quando fazemos algo bom, Deus sabe. Ele está ao nosso lado observando. Como um passarinho, quando o pássaro está no galho e ele sai, Deus fica no galho observando. É um exemplo, uma analogia. Deus está sempre nos observando. Então, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vontade, Ele quer o seu amor. Ele está em busca do nosso amor. Nós temos um livro na nossa missão, chama A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Então, Deus, Ele está buscando nós. E quem é o servo perdido? Nós estamos num oceano, como é dito nas Escrituras,
Nós estamos no meio do oceano da ilusão, achando que somos o corpo, trabalhando o dia inteiro para o corpo, não dedicando nem um minuto para Deus. Isso é ilusão. Estamos afundando no oceano de Maya. Maya quer dizer ilusão. Temos uma outra pergunta aqui. Pergunta da Regina Faustino. Oi, Regina Faustino. Regina Faustino é uma pessoa que acompanha, ela já oferece as coisas, ela oferece para Deus, ela dá para os seus cachorros também água, dá fruta, porque ela cuida de cachorros que são abandonados na rua, é uma pessoa muito boa, e ela aprendeu que temos que servir Deus e dar algo eterno para o cachorro também, não somente comida. Temos que dar Deus para o cachorro, porque o cachorro tem alma. Então a Regina fala o seguinte, gostaria de saber se a lei do retorno, ela deve falar da reencarnação, né? A lei do retorno pode ser visto como castigo de Deus. Não, Regina, Deus não castiga ninguém. Deus não é malvado, não temos que temer a Deus. Tem algumas religiões, algumas filosofias que impõem esse medo a Deus. Não temos que ter medo de Deus, nós devemos amar a Deus. Deus nos ama, nós temos que amar a Deus, servir Ele com amor. Deus não castiga ninguém. Se passamos dificuldade, fizemos algo errado nas vidas anteriores, quando sofremos, fizemos alguém sofrer nas vidas anteriores. Quando eu digo alguém, não é só ser humano, são animais, são plantas, qualquer ser vivo. Fizemos sofrer, sim, então vamos cumprir o sofrimento nas próximas vidas. Por isso Deus não aceita carne. Não quero desestimular ninguém, mas quem come carne está propiciando a morte de um animal. Principalmente se for um mamífero, é pior ainda, existem níveis de consciência. Você imagina você matar alguém, você contribuir para a morte de alguém que tem família. O boi tem família, a galinha tem família, o peixe tem família, o porco tem família. Você imagina se a sua família, alguém viesse de outro plano, enfim, ou pegasse alguém para matar seu filho, para matar sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa. O animal tem sentimento, eu posso falar isso porque eu também sou veterinário. Eu declarei hoje, eu sou professor de educação física e sou veterinário também, sou médico veterinário. E você vê o sofrimento no abatedouro. Quem não foi em abatedouro, eu fui em abatedouro. O animal sabe que vai morrer, alguns sabem. Eles gritam, eles choram. Deus não gosta disso. Então, Deus não castiga ninguém, Ele dá dificuldade para a pessoa nessa vida material de acordo com o que fizemos nas vidas anteriores. Mas independente da dificuldade material, temos que servi-lo. Como eu falei naquela hora da leitura, eu tenho problema visual muito grave. Mas eu não parei de servir Deus, eu tento servir Deus, não importa. Temos que servir Deus tanto com a dificuldade como com a alegria. Esse é o caminho para sair da roda de reencarnações. Então Deus não é malvado, Ele não castiga ninguém. Deixa eu responder rapidamente aqui, que está acabando o horário. Mas se ficar alguma pergunta, na semana que vem responderei. Assista, começará terça-feira às 20 horas. Eu começarei a falar sobre as perguntas que não foram respondidas. Então, vou tentar hoje. O Marcelo fala o seguinte, Marcelo Pereira. Por que existe esse plano físico? O que Deus espera com isso através de nós? Então, porque existe o plano físico, o plano material, porque estávamos num plano, nós somos a energia marginal de Deus. Estávamos naquele plano chamado de Nirvana, Tatasta Shakti, enfim, tem vários, Brahma Loka, Loka é local, tem vários nomes. Estávamos lá, inconscientes, a alma não tinha consciência, não tinha livre-arbítrio. E aí quando Deus dá um olhar para aquele local, a alma recobre a consciência. E Deus questionou todos nós que estamos aqui. Quando eu digo nós, toda a alma e todo átomo tem alma. Então, Deus falou, você quer me servir? Ou você quer que os outros lhe sirvam? Você quer servir a Deus?
Ou você quer que lhe sirvam, que você seja servido? Infelizmente, nós escolhemos ser servidos. Nós não escolhemos servir Deus naquela época, faz milhões de anos isso. Milhões de anos isso. Hoje temos a oportunidade no corpo humano de encarar a realidade e falar, eu vou servir Deus, é a oportunidade que eu tenho. Porque um animal não tem como servir Deus por si próprio. O ser humano tem. Por que estamos aqui? Por causa disso. Escolhemos errado. Escolhemos reinar no inferno do que servir no céu. Tem essa frase muito comum, né? Escolhemos ser o rei do inferno do que servir no céu, servir Deus. Então escolhemos errado, mas temos a chance agora. E o que Deus quer de nós? Ele quer o nosso amor. Ele quer que nós compreendemos que temos que servi-lo. Ele ficará feliz quando todos nós estivermos servindo Ele. É dada a analogia que Deus é a raiz da árvore. Deus é a raiz da árvore. Se você servir Deus, todas as folhas, todos os galhos, tudo será servido. Ele distribui como uma chuva. O sol, ele retira a água do planeta, depois ele distribui novamente na forma de chuva. Então Deus quer o nosso serviço e Ele distribuirá para todos de acordo com o merecimento de cada um. Espero ter respondido a sua pergunta. Já passamos o horário. Deixa eu ver aqui. Realmente, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se é rápida. Qual a melhor forma de servir Deus? É uma pergunta rápida, eu vou responder rápido, da Elaine. A Elaine Aparecida. Então, Elaine, já falei aqui, falar sobre Deus para os outros. Ah, mas eu não sei nada sobre Deus. Escute novamente essa aula aqui hoje, que está gravada, você já vai saber muito mais do que a maioria. Falar sobre Deus, escutar esse mantra que eu toquei agora, o Mahamantra Hare Krishna, e oferecer água, oferecer fruta, oferecer tudo para Deus que você vai comer ou beber, menos álcool, Deus não aceita álcool também, e animais mortos, e ovo. Minhas reverências a todos, Dandavati Pranam, muito obrigado por estarem aí assistindo, dar a oportunidade para eu falar. Eu não sei nada, quem sabe é o meu guru que está aqui no lado, ele é uma alma pura, eu estou no buraco como todos, no mundo material, caído no oceano, me afundando no oceano material e tentando respirar de vez em quando, mas o serviço a Deus vai nos tirar desse buraco, vai nos tirar desse oceano de Maia, da ilusão. Minhas reverências totais a todos, até terça-feira às 20 horas. Para quem continua no canal do Facebook do Templo de São Paulo, aqui foi me falado que amanhã terá o Darshan de Srila Acharya Maharaj, às 10h30 da manhã no Brasil. Então, iremos transmitir pelo Facebook, pelo Instagram, pelos dois, iremos transmitir o Darshan de Srila Acharya Maharaj, falando nesse dia tão auspicioso de Jamastami, o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus. Ele vai falar sobre esse tema e então amanhã continuaremos e à noite teremos o festival. À noite teremos o festival de Jamastami a partir das 19 horas, como todos os dias. Falaremos um pouco sobre Krishna, de aulas de Srila Acharya Maharaj, Srila Siddhartha Maharaj, Srila Govinda Maharaj. E eu contarei também brevemente a história do aparecimento de Krishna, que ele apareceu numa cadeia, enfim, né? Mas a nossa missão não dá ênfase tanto aos detalhes. Então vamos ler um pouco dos gurus, que eles sim são devotos puros, e aí comentarei sobre a história de Krishna, como ele apareceu e como aconteceu.